Olá, sou Emerson Razeira e estou aqui para falar sobre terapia comunitária integrativa. Nesta série de vídeos em celebração dos 30 anos do Instituto Taos, escolhemos falar sobre essa temática como uma forma de dar visibilidade a uma prática inovadora desenvolvida no contexto brasileiro com a participação de uma importante membro do Instituto Taos, Marilene Grandes. Lene, muito obrigado por estar aqui conosco. Eu é que agradeço, primeiro, pelo convite que você me fez, né, pessoalmente, e também por ser uma oportunidade para falar de uma prática que realmente é uma prática que tem assim, uma fascinação, né, sobre tudo aquilo que eu faço, na qual eu acredito muito, e, portanto, é uma oportunidade a mais para poder divulgar, né, essa terapia comunitária integrativa, como nós chamamos, né, e dentro de um contexto de uma comunidade que é a minha comunidade de referência, que é o Taos Institute. Lene, para começar a conversa de forma simples e direta, o que é terapia comunitária integrativa? Bem, a terapia comunitária integrativa é uma prática grupal que se define como uma prática social, né, de uma função política que convida uma comunidade que já existe ou que se forma num determinado momento, atendendo a uma possibilidade, a um convite de estar em conversação, e o que ela faz é criar um contexto onde as pessoas possam falar e serem ouvidas. E é um contexto muito rico, primeiro porque convida a polissemia, todas as pessoas têm direito à voz, né? E é um contexto onde tanto se compartilha as inquietações, os problemas, os dilemas da vida, aquelas coisas que muitas vezes as pessoas guardam nos recintos das suas intimidades, muitas vezes ocultam, escondem, né? E não só elas podem falar sobre isso nesse contexto, mas mais importante do que isso, elas vão ser ouvidas com respeito, né? Vão ser ouvidas com a intenção de poderem ser compreendidas, e, além disso, num determinado momento, se faz uma grande colheita de possibilidades de fazer frente aos dilemas que foram apresentados naquele dia. E pensando a prática da terapia comunitária integrativa, como que ela se organiza? Como que se dá o trabalho? Se a gente pensar numa sessão típica de terapia comunitária integrativa, como que as pessoas chegam? Como é que o início, o meio e o fim de uma sessão de terapia comunitária integrativa? O que eu sinto que foi o mais fabuloso dessa prática criada, organizada, sistematizada por Adalberto de Paula Barreto, psiquiatra, teólogo, antropólogo, né? Só aí a gente já tem aí vencer as barreiras disciplinares e sair do mundo psi, né? Para entrar num outro mundo. E terapeuta de família também, né? E essa organização dessa conversação, ela não exige um espaço, então, portanto, especial, e ela pode ser usada com pequenos grupos e com grandes grupos. Então, como funciona? Primeiro, a gente cria o espaço. A gente coloca as pessoas confortavelmente instaladas, e a primeira etapa dessa terapia é um acolhimento. E esse acolhimento, ele geralmente traz músicas de boas-vindas, e ele, com o tempo, quando algumas pessoas já vêm várias vezes, elas também participam no acolhimento, elas criam músicas, elas fazem paródias. E aí, o que nós queremos?
deixar as pessoas à vontade, para que elas possam, além de se sentirem descontraídas, poder confiar, né, em dividir a sua intimidade no espaço público. Então, nós normalmente dizemos em poucas palavras o que é que vai acontecer ali, para elas saberem, e daí nós temos alguns acordos conversacionais, que são muito importantes. Então, um desses acordos é falar na primeira pessoa, falar do lugar do vivido. Eu penso, eu sinto, eu gostaria, acontece comigo. E quando se refere ao outro, o outro é um contexto de referência no qual algo acontece comigo, bem relacional. Por outro lado, silêncio, a gente pede que faça silêncio por duas razões: pelo respeito por quem está falando, e depois para que se promova uma escuta dialógica. Quando eu escuto o que a pessoa está dizendo, isso se conecta com a minha experiência vivida, né? E promove uma conexão entre o que eu ouvi e o que aquilo repercute em mim. Então, é bem importante o silêncio, como favorecendo essa postura dialógica. E a outra coisa extremamente importante, como a gente promove relações horizontais, um outro acordo é não julgar e não dar conselhos. Tanto o julgamento como o conselho são hierárquicos. O julgamento é como se a gente tivesse um jeito certo de viver a vida e longe de tudo que a terapia comunitária se propõe. Então, a gente estabelece essas regras, né, que são esses acordos, e também convidamos as pessoas a compartilharem músicas, poesias, né, um dito popular, uma piadinha que se aplica ali ao que está sendo dito, porque são outras formas de linguagem que, além delas, às vezes, promoverem reflexões interessantes, elas também embalam, né? Às vezes, uma pessoa está muito emocionada e ela chora, e uma música ela traz como se fosse um embalo, né? Para concluir ainda o acolhimento, normalmente a gente faz uma dinâmica de descontração, bem lúdica, que convide a nossa criança, bem espontânea, né? Que o objetivo dessa descontração, dessa brincadeira, é descontrair mesmo, né? Como se entrasse num outro fluxo mais natural, mais à vontade, e daí a gente vai começar a segunda etapa. Aí a gente convida as pessoas a falarem das suas inquietações, de alguma coisa que está dificultando a vida. Dizemos que os grandes segredos, né, tem outro fórum, não é ali, né, que quando você trabalha na terapia comunitária, esse espaço é um espaço público, então não tem privacidade, né? E aí, então, as pessoas que quiserem, né, falam poucas palavras sobre o que gostariam de falar. A gente anota, né, geralmente uns 4 ou 5 pessoas propõem, né, o que gostariam de falar. Daí, a gente faz uma atividade que a gente chama de restituição. Você volta a dizer quais foram os temas levantados, para que as pessoas o ouçam, vendo qual deles provocou a maior ressonância, porque ela vai escolher o que tem a ver com ela, não é assim, qual é o problema mais grave, qual deles é o mais sério, o mais importante, todos são importantes, e a escolha, você escolhe, a partir do outro, algo que, neste dia, seria interessante para você falar. Isso é feito uma votação, né? Aí a gente agradece às pessoas que não tiveram o seu tema escolhido. É muito comum que no final do processo, de algum jeito, se chegou lá nos outros também, né? E ela pode recolocar em outra roda, né, de conversa.
Daí que acabamos a escolha do tema, tudo isso com música, tem música para tudo. E aí a gente vai para uma parte que chamamos contextualização, que é bastante importante, né? Um dito sem contexto não tem sentido. Então, nessa hora, a gente pede que a pessoa compartilhe o que ela acha importante que a gente saiba sobre o que ela está passando. O foco é na experiência vivida da pessoa que teve o tema escolhido e não no problema. A gente não foca o problema, a gente foca a vivência da pessoa que está passando por aquela situação. E todos podem fazer perguntas. E aí entra uma parte que no interface, por exemplo, como a gente tem também uma afinidade com as práticas narrativas, perguntas são mais externalizadoras, né? Então, são perguntas assim, como isso está afetando as suas relações, como isso está afetando o seu dia a dia, como está afetando sua perspectiva de futuro, né? Então, a gente procura compreender a partir da ótica da pessoa. E daí, essa parte não é uma parte longa, certo? É suficiente para que a gente se conecte com o que é o significado existencial daquela problemática para aquela pessoa. E dessa escuta, compete ao terapeuta comunitário formular uma pergunta convite, conectada com aquilo que ele ouviu, né? E que vai ser a porta de entrada para passar do individual para o comunitário. Quem já passou por uma situação parecida e como fez para lidar com ela, o que aprendeu, o que ajudou. Então, esse seria um jeito de convidar a partilha de experiências exitosas com aquela problemática. Isso não é dito para a pessoa. Isso é dito, eu sempre gosto de falar que é como se fosse um grande banquete, que cada um põe ali, né, sua oferenda sobre a mesa. Quem vai pegar é quem achar que serve, inclusive a pessoa que falou. Então, é interessante porque, conforme as pessoas vão falando, todo mundo que está lá está ouvindo. E, às vezes, nessa hora aí, a pessoa se dá conta que ela também tem aquela habilidade, só que não estava nomeando. Né? Ao ouvir o outro nomear, você pode nomear a sua habilidade também. Então, essa parte é muito importante e ela é a que geralmente a gente gasta o maior tempo nela. Aí a gente vai para a finalização. E a finalização é muito Paulo Freireana, porque a gente já fez, já aconteceu, agora é hora de refletir sobre a ação. Então, a gente, normalmente, quando é no presencial, colocamos as pessoas em círculos, o terapeuta agradece, às vezes faz uma retrospectiva, quais foram as coisas que foram tocantes ali naquelas falas, e aí se abre um espaço para as pessoas poderem dizer o que foi relevante para elas, o que elas aprenderam, e também para agradecer a alguém que falou alguma coisa que foi muito útil para essa pessoa ter escutado. E finalizamos com algum tipo de contexto musical, né? Algo que normalmente no presencial as pessoas se abraçam, na telinha elas cantam, dão um beijo, fazem tudo isso, porque essa terapia ela é muito afetiva, né? E gera conexões. Lene, na sua resposta, você fala um pouco de terapia narrativa. E nesse sentido, eu queria te perguntar se você considera que as ideias construcionistas, né, as inspirações para as diferentes práticas construcionistas, se de alguma forma elas estão presentes na terapia comunitária. Como é que se deu isto? Como é que você pensa essa relação entre terapia comunitária integrativa e as ideias e contribuições
das diferentes práticas construcionistas? Acho que para te falar sobre isso, talvez um pouco da minha história, que eu sempre gostei de andar em cima do muro, não como não posicionamento, que é para poder enxergar o que está daqui e o que está de lá. E eu já trabalhava com terapeuta narrativa e colaborativo dialógica antes de conhecer a TCI, né, a Terapia Comunitária Integrativa. Então, quando eu conheci, era muito curioso, porque, embora a terapia comunitária integrativa proposta pelo Adalberto, que também é seguida pela Pratecom, toda a Associação Brasileira, né, de Terapia Comunitária, tem lá um CDC que organiza as formações, as práticas, e os eixos teóricos são 5. Pensamento sistêmico, a teoria da comunicação, a resiliência, a antropologia cultural e o pensamento de Paulo Freire. E Paulo Freire, se você falar em Paulo Freire, você fala em diálogo, certo? Então, isso já estava mais próximo, né, do que eu já fazia. Mas, por outro lado, quando eu vi o Adalberto trabalhando, eu via que não era nomeado como tal, mas estava acontecendo. Então, o que eu fui escrevendo, um dos primeiros artigos que eu escrevi foi Terapia Comunitária como uma Prática Pós-Moderna Crítica, né, baseada nessa questão muito influenciada na época pelo Just Therapy, falando da importância de saber os valores, né, que o terapeuta pratica, e falando também das questões de poder ver os problemas como muitos deles decorrentes do macrocontexto socioeconômico-cultural. Eu via tudo isso na terapia comunitária. Então, o que foi acontecendo é que nas formações dadas pelo Interface, nós passamos a incluir como módulos as práticas narrativas e colaborativo-dialógicas. Isso porque eu vejo que, na hora de você contextualizar, no começo, as pessoas tendem a querer falar do problema, né? E a externalização é exatamente isso, né? É separar a pessoa, problema é problema, e qual a influência desse problema na vida da pessoa. Então, isso foi uma explicitação que eu fui fazendo. Por outro lado, quando a gente trabalha com a partilha de experiências, é um momento de reautoria. O que te ajudou? Como foi? Isso foi difícil para você? O que te ajudou a dar esse passo? Você teve que se preparar, né? Onde a gente explicita esse lado da ação da pessoa para transformar e, de alguma forma, uma palavrinha que hoje não é muito usada, né? Mas para que ela possa se sentir também autora, né? Para não falar empoderada, daquela daquela ação, não caiu do céu, não foi algo que, de repente, ela foi agraciada com aquela mudança. Então, já foi introduzindo isso. Por outro lado, um conceito da narrativa que é assim, uma coisa que eu realmente curto muito é o conceito do ausente mais implícito, né? O que é dito sem ser dito. Então, é muito interessante, porque quando você faz a pergunta para o que isso está dizendo, do que é importante para você, também ajuda a ampliar, né, esse sentido de autoria e da conexão da pessoa com os valores, com os propósitos que ela tem na vida. Então, a narrativa é fantástico para isso, além de as práticas narrativas coletivas, especialmente a escritura de documentos coletivos ou documentos individuais, poemas, tudo isso é muito útil, porque você pode conectar uma roda com outra roda, conectar uma população de um lugar com uma população de um outro lugar através desses documentos, né? Então, algumas rodas que eu fiz em alguns lugares, eu colocava até as próprias pessoas fazendo o documento, né? Eu acho que é muito interessante
o modo como você conta que as contribuições construcionistas estão presentes na terapia comunitária integrativa. É muito interessante ver como o Interfácia, né, a equipe que você trabalha, tem desenvolvido e ampliado essas práticas, né, com uma forte sensibilidade conscionista social. Nesse sentido, eu acho que a terapia comunitária integrativa se constitui, né, como uma forma de prática que traz essa marca conscionista. Agora, no campo das práticas conscionistas, a gente tem outras práticas que também têm uma forte ênfase comunitária, né? Como as práticas narrativas coletivas, o diálogo aberto, a Just Therapy, como você inclusive já começou a falar. Se a gente fosse pensar semelhanças e diferenças entre a terapia comunitária integrativa e essas outras práticas, o que você diria? Eu vejo muito mais os propósitos, né, de cada uma dessas práticas, porque na terapia comunitária o que se busca, né, é a formação de redes solidárias e usar o recurso da comunidade como se fosse potencializar a inteligência coletiva para abrir possibilidades, né, variadas. E a gente tem essa estrutura, todas as terapias seguem esse caminho, né, dessa metodologia, porque ela dá muito certo, e ela dá certo em qualquer população. Ela nasceu na vulnerabilidade, né, dos contextos, em pessoas que estavam desprovidas de atenção, de saúde, educação, envolvidas no uso de drogas, de álcool, mas ela pode ser usada em qualquer outro contexto, ambiente universitário, pode ser usado, né, porque é uma metodologia que organiza a conversa, né? E então ela tem esse propósito. Agora, por exemplo, eu posso normalmente na terapia comunitária nós damos muita ênfase para o cuidando do cuidador, porque muitas vezes o terapeuta comunitário ele enfrenta situações que são muito sofridas, né? E totalmente inusuais, às vezes, que a gente vem de um outro contexto de vida onde nem imaginamos determinadas formas atrozes de sofrimento. Então, as práticas narrativas coletivas, elas podem enriquecer na formação do terapeuta comunitário. Então, às vezes, eu trabalho com a árvore da vida, o time da vida, documento coletivo faz parte das nossas formações, né? Eu acho que complementa, e o que eu já falei, né? Quer dizer, né, você tem outros propósitos que conversam. Eu vejo que eles são muito mais assim de um agregar o outro do que de criar diferenças que possam criar fronteiras assim rígidas entre uma coisa e outra. O diálogo interno, diálogo aberto, eu posso estar falando algo aqui, né, porque não foi uma formação que eu fiz, mas eu, pegando todo o material do Iaco Seicola, os trabalhos originários lá com a população de saúde mental, eu via que uma pessoa que tinha um problema, um primeiro episódio psicótico, por exemplo, vinha uma comunidade de cuidado, né, para atender essa pessoa usando práticas dialógicas, né, totalmente dialógicas. A terapia comunitária tem quase que uma inversão. Através de uma pessoa, você vai chegar no coletivo, certo? Porque o que importa ali são essas redes que vão sendo formadas, e elas, às vezes, elas vão além daquele momento da terapia comunitária. Então, por exemplo, a gente trabalhou por 1 ano e meio numa cidade aqui de São Paulo, que é Avaré, onde tinham muitos presídios. E com esses presídios que foram deslocados para lá,
As pessoas, as famílias se mudaram para lá e não tinham recursos para dar segurança, então as mães tinham muito medo de levar para a terapia comunitária, mas era difícil, logo de manhã cedinho, uma criança ir sozinha para a escola, não tinha condução. Então a gente fez a terapia comunitária e fomos embora, eles ficaram. Quando nós ficaram, né, a conversação, ela traz um sentido de autoria, de confiança. Quando nós voltamos no mês seguinte, já tinha o ônibus, entende? Então, isso aí é muito parecido com Just Therapy, porque você usa o recurso da comunidade para que ela transforme e aproveite os contextos para reivindicar os direitos, né, aquilo que é de direito, eles se mobilizam, eles se fazem representar, né, as primeiras terapias na década de 90, lá em Brasília, no Lago Paranoá, as mulheres que começaram a participar da terapia, elas abriram uma cooperativa para poder vender os trabalhos artesanais que elas faziam, né? Então, essas coisas todas, conforme a pessoa se sente mais confiante em si mesma e com a força do grupo, o grupo vai onde a pessoa sozinha não consegue ir. Né? Então, isso é muito importante. Nessa é uma semelhança que eu vejo com o Just Therapy. Né? E acho que, né, com a narrativa, já até falei, né, as práticas narrativas em geral. Né? Lene, você vai falando da terapia comunitária e vai mostrando como ela é uma forma de cuidado e de mudança das pessoas, mas também de mudança da própria comunidade. Você acha que a terapia comunitária integrativa tem um papel na mudança social? Muito grande, né? Eu vejo assim, né? Eu fui a primeira presidente da Abratecon em 2004. Naquela época, nós víamos que os conceitos e a prática da TCI eles eram totalmente compatíveis com o SUS. Mas o que aconteceu é que a terapia comunitária foi ganhando espaço da base para o topo, e até que ela pudesse ser reconhecida, que acho que foi em 2017, deixa eu ver se eu não estou falando aqui uma bobagem, né, como uma política pública da saúde incluída nas PICs, práticas integrativas complementares da saúde. Então, isso foi fantástico. Né? E, por outro lado, a forma como ela tem sido incluída, né, dentro das organizações das políticas, né? Ministério da Saúde, Ministério da Justiça, né, o trabalho nas calamidades, Brumadinho, Mariana, né, todas essas enchentes todas, normalmente a terapia comunitária está integrada, né, e esse foco na saúde mental é impressionante, né, e com isso ela entrou na atenção básica, saúde mental, no Humaniza SUS, na atenção hospitalar, escolas públicas, privadas, ensino fundamental, pós-graduação, gestão, na segurança, no sistema prisional e sistema socioeducativo, né? De alguma forma, quer dizer, com tudo isso, você vê que nós temos, assim, hoje, conseguido que essa prática seja uma prática usual de atenção à saúde e ao cuidado e também de promover dignidade à cidadania. Então, eu acredito, sim, eu acho que isso já está acontecendo, né? Já está acontecendo. Lene, nosso tempo está acabando e a gente precisa finalizar. E então eu gostaria de agradecer pela sua disponibilidade
de participar dessa entrevista e parabenizar a você, ao Interface, toda a equipe, pelo trabalho, né, de promoção e divulgação da terapia comunitária integrativa e pela transformação de tantas comunidades em tantos contextos distintos. Meus parabéns, Lene. E para a gente finalizar, você gostaria de dizer mais alguma coisa, Lene? Eu gostaria de dizer que as nossas terapias comunitárias integrativas online, todas as sextas-feiras, às 10h30 da manhã, pelo Zoom, nós fazemos com uma equipe que tem muita paixão pelo que faz, que é a Sandra Grandesso, Deri Leão, Valéria Pascoal e a Liz Verônica Versilo Luiz. E queria terminar com duas frasezinhas aqui, né, da Liz e da Silveira. Uma delas fala assim: é necessário se espantar, se indignar e se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade, né? E a outra frase é: para navegar contra a corrente são necessárias condições raras, espírito de aventura, coragem, perseverança e paixão. E eu acho que a TCI tem tudo isso.